Muitos produtores nordestinos querem saber qual é o melhor capim para a região Nordeste. Uma forrageira que chegou ao Brasil ainda na década de 1950. Trazida da África, logo chamou atenção pela facilidade de adaptação a regiões secas ou com chuvas irregulares, mal distribuídas ao longo do ano. O capim se tornou um grande aliado do produtor rural nordestino em um sistema de produção que tem que combinar outras alternativas de alimentação. A principal delas, a palma forrageira. Mas como vocês podem ver, ó, ele mesmo na seca, a gente já está alguns meses aqui já sem chuva regular, ele ainda consegue soltar brotos. É um capim muito resistente à seca, né, rústico, que aguenta pastejo, né, que aguenta a escassez hídrica, que aguenta tempo sem água, sem chuva, que aguenta os animais pisando. Muito resistente mesmo. Ele é originário da África, clima muito parecido com a da caatinga brasileira, né, na savana lá, africana. Mesmo no ápice do verão, para vocês verem, ó, tudo seco. A caatinga seca já, quase branca, né? É daí que vem a origem do nome caatinga, né, que é mata branca, porque quando vem o período de estiagem, as plantas perdem suas folhas, né, e se esbranquece totalmente. Por isso que vem a origem do nome caatinga. Uma pesquisada e a sua região, normalmente, numa média histórica, ela chove menos que 500 milímetros. Aí, Júnior, eu acredito que o búfalo seria melhor. O corrente também é bom, mas o búfalo é um capim mais produtivo, tá? Dá uma melhor qualidade para o seu rebanho. Outra coisa que eu gostaria que você entendesse, Júnior, e você é nordestino, você sabe muito bem. Quando chega a época da seca, o pessoal começa a pegar água nas cacimbas, né? E a hora que vai acabando a água da cacimba, o que a turma faz? Aprofunda mais ainda a cacimba. E quanto mais funda a cacimba, mais chance de ter água. Então, Júnior, um segredo que você deve saber. Para que o seu pasto dê uma resposta satisfatória, o seu pasto tem que ter raiz, Júnior. Então tem que fazer raízes profundas. E o búfalo, ele é um capim que consegue pegar a água lá embaixo. Só que se você der uma mãozinha para o seu búfalo, você vai ter um resultado melhor. O que eu estou querendo dizer com isso, Júnior? Se você fizer uma calagem, cálcio é muito bom para você fazer enraizamento. Gesso, aí em Pernambuco tem gesso, Júnior. O cálcio do gesso vai descer e vai aumentar a profundidade da sua raiz. E o fósforo também é muito importante, Júnior. Ah, mas isso tudo tem custo? Tem, mas isso vai te dar melhor produção. Então, Júnior, não basta você botar o capim. É importante também você dar uma mãozinha para ele e adubar o seu búfalo. Tá bom? Uma forrageira que chegou ao Brasil ainda na década de 1950. Trazida da África, logo chamou atenção pela facilidade de adaptação a regiões secas ou com chuvas irregulares, mal distribuídas ao longo do ano. Se tornou um grande aliado do produtor rural nordestino em um sistema de produção que tem que combinar outras alternativas de alimentação. A principal delas, a palma forrageira. Aqui nessa região, a base é a utilização de plantas forrageiras. O capim que predomina é o capim búfalo, e aí algumas cultivares, biloela, áridos. Também a base disso, palma forrageira, no caso, essa cultivar aqui que é a orelha de elefante mexicana. E aí entram outros componentes, podem entrar outros componentes, como aqui nessa propriedade, nesse sistema de produção. Tem leucena, tem a pornunça, que aí vão se somando a esta base alimentar. Aqui no semiárido, o búfalo ele adapta bem, né? Então, para facilitar uma engorda,
um confinamento, uma reserva de pasto, a nossa alternativa aqui maior é o búfalo. E como é que é esse manejo alimentar ao longo do ano? Porque vocês acabam tendo que se preparar para esse período mais seco, que é muito intenso mais para frente, né? É verdade, a gente precisa guardar, né? A gente fena o búfalo, a gente fena as outras cultivar, como a maniçoba, a pornunça, a palma também a gente pode fenar também. E aí a gente vai associando e armazenando para o período mais seco, né? Hoje eu estou aqui para apresentar para vocês, né, o capim búfalo, o capim urucloa, né, conhecido como corrente e mais ainda como chorão aqui na minha região. Olha, como vocês podem ver, esse daqui é o búfalo, só que ele já está comido pelos animais. O gado tá lá para cima, tá muito longe daqui, não dá para vocês estar olhando, né? Mas como vocês podem ver, ó, ele mesmo na seca, a gente já está alguns meses aqui já sem chuva regular, ele ainda consegue soltar brotos. Como eu acredito que a maioria já sabe, é um capim muito resistente à seca, né, rústico, que aguenta pastejo, né, que aguenta a escassez hídrica, que aguenta tempo sem água, sem chuva, que aguenta os animais pisando. Muito resistente mesmo. Ele é originário da África, clima muito parecido com a da caatinga brasileira, né, na savana lá, africana. E para vocês verem, ó, mesmo após muitos períodos, muitos dias sem chuva, ele ainda consegue encontrar força para brotar em uma terra, ó, totalmente seca. Bom, seca, como vocês podem ver, ele ainda consegue tirar força para botar. Lógico, como não está chovendo, ele não vai conseguir se renovar totalmente, né? Porque dificilmente uma planta sem água, sem nutrição, ela vai conseguir atingir seu ápice de produção. E esse daqui, ó, é o corrente urucloa, também muito resistente, porém não tanto quanto o búfalo, né? Ele morre com mais facilidade, mas mesmo assim, no verão também ele consegue resistir à escassez hídrica e consegue brotar. Aqui eu vou estar mostrando para vocês, ó, mesmo no ápice do verão, para vocês verem, ó, tudo seco. A caatinga seca já, quase branca, né? É daí que vem a origem do nome caatinga, né? Que é mata branca, porque quando vem o período de estiagem, as plantas perdem suas folhas, né? E se esbranquece totalmente. Por isso que vem a origem do nome caatinga. Ali tem um cavalo, uma égua minha comendo, uma égua manga larga. Então, pessoal, esses são os dois capins que são mais cultivados aqui na minha região, porque a gente aqui está no semiárido, né, na caatinga baiana, e como eu acredito que a maioria sabe, aqui chove com irregularidade e chove muito pouco comparado às outras regiões. Aqui chove em cerca de 600 a 800 milímetros e tem anos, né, que infelizmente chove menos de que 300 milímetros e aí acaba complicando tudo. Se a pessoa não tiver estratégia, né, se não tiver capins resistentes para estar suportando o período hídrico, quando vem a seca, quando vem o estresse hídrico, o capim acaba morrendo tudo. Por isso que é ideal, né, você estar escolhendo, se você for do Nordeste, né, ou então de qualquer outra região aí que assemelha com a da gente aqui, capins ideais, né, para a sua região. Como vocês podem ver, ó, o búfalo brotando, ó, em meio à seca. Ó, como vocês podem ver, que coisa mais espetacular, pessoal. Quase tudo seco. As plantas soltando, perdendo suas folhas, as árvores, na verdade. E mesmo assim ele consegue brotar esses dois capins. Então esse vídeo aqui é para mostrar, né, a realidade, para mostrar o capim búfalo e urucloa, né, corrente na seca, pessoal, para vocês, para que vocês possam estar vendo a possibilidade de plantar na sua região aí. Não que eu diga que os outros capins não prestem, pelo contrário, muitos capins são melhores do que o búfalo e o corrente, só que nas suas regiões, quando chega aqui, infelizmente, eles não vão se adaptar devido ao estresse hídrico, né? Devido à escassez hídrica, porque muitos capins não suportam a falta de água, a falta de chuva ou até mesmo a irregularidade de chuva. Nós temos tanto o búfalo plantado na mesma pastagem, quanto o corrente plantado na mesma pastagem. Isso aqui, né, vai garantir
uma maior oferta de nutrientes, né, uma maior oferta de proteínas que em um determinado capim tem e outro não. E isso, de certa forma, vai compensando, né, a deficiência em nutrientes e proteínas de algum outro capim, porque há certos nutrientes no búfalo que o chorão, né, o urucum, ele não tem com tanta disponibilidade, e há certos nutrientes, proteínas que tem no chorão que não tem tanta disponibilidade quanto no búfalo. E isso, de certa forma, né, faz com que um complemente o outro. A pastagem e a palma forrageira têm se consolidado como uma base muito importante para os sistemas de produção pecuários aqui na região. Então isso tem sido, né, o básico, né? E aí, à medida que a diversidade de condições do semiárido, diversidade de solo, de clima, vai permitindo com que se tenha outros capins, vai permitindo com que se tenha outro tipo de palma em relação ao que está aqui, e também outras plantas forrageiras. Tem lugar que o sorgo vai muito bem, em outros uma planta nativa vai muito bem. Então, a partir dessa base, podem se somar outros recursos forrageiros, e isso vai contribuindo, né? E mostrando que é possível, mesmo numa condição tão seca como é aqui, é possível ter alternativas para se produzir de forma sustentável, agregar renda para o produtor e levar ao consumidor produtos com qualidade, alimentos saudáveis e que são de alto valor nutritivo. Além do manejo adequado das áreas e a produção de comida nas chuvas para o resto do ano, a preocupação com esse sistema fica por conta da sanidade das plantas. A diversificação de variedades de capim pode ajudar a aumentar a produtividade, que no caso do búfalo e maçai, fica na casa das 15, 20 toneladas de matéria seca por ano. Esses recursos forrageiros, cada um deles tem o seu grande desafio, né? No caso do capim búfalo, né, a questão das lagartas é um desafio importante. E aí, para amenizar isso, é importante que se diversifique a quantidade de cultivares na mesma área, que não fique somente com uma cultivar, que possa ter 2 ou 3 cultivares. Em regiões em que é possível trabalhar com outras espécies de capim para a formação de pastos, é importante que diversifique a presença então das espécies forrageiras. Então, se aqui é possível introduzir, ter a pastagem de maçai, que se tem o búfalo, que se tem o maçai. Se aqui é o búfalo que é o predominante, que se tem o biloela, o áridos e outras cultivares. Com isso, tentar aí amenizar esse problema com lagartas, além do que hoje tem disponibilidade de métodos para o controle biológico, que pode ser utilizado aí para amenizar essa questão, né, de lagartas.